toque na paz do Senhor Salvador Jesus Cristo. Estou feliz com o Senhor, até que o Senhor nos ajudou. Hoje eu estou mais recuperado, tranquilidade, que não escutei barulho hoje. A graça e misericórdia de Deus. Tenho certeza que Deus está aqui. Hoje eu estou bom. Quero agradecer a cada um de vocês pelas mensagens enviadas, sentindo falta de novo da irmã Rosa Santos. Não apareceu. A Rosa, lá da Angola. Ontem ela apareceu, estava sumida há muito tempo. Ontem ela apareceu, ela é angolana. Agora falta a irmã dela, Mariette. Sumiu. A Camila também não está deixando mais mensagem. Ela está visualizando, mas não está deixando nada. Mas eu sou grato pela vida de vocês que têm visualizado. Eu agradeço cada dia a Deus pela vida de vocês. Um abraço a todos. Sou grato a Deus por ter enviado vocês na minha vida. São bênçãos. Às vezes, quando a gente pensa que não tem ninguém, tem vocês do nosso lado. Só de poder compartilhar o amor de Deus para conosco. E aí sou grato a Deus. Receber uma figurinha, uma mãozinha, amém, um positivo. Até mesmo negativo, tá? Quando é negativo, porque a pessoa não gostou, está sendo sincera. Como eu falei lá no TikTok, lá, eu até gosto de não seguir nenhuma crítica, eu gosto de crítica. Se a gente é só elogiado, a gente acomoda e não procura os erros, consertar os erros. Mas eu agradeço cada um de vocês desde quando eu comecei a gravar, minha voz é muito baixa no YouTube. Eu tem reclamação da minha voz. Teve um que ainda conversou comigo online, não teve, falou: se você não dá conta lá, então desista, né? Desista mais. Então, nós estamos aí para gravar. Eu peço desculpa se alguma coisa está errada. Agora, o pessoal não está vigiando muito. Às vezes chega gritando, fazendo barulho, e a minha esposa fica aqui, na hora que eu estou gravando, ela fica perto. Ela acompanha uns treinos no celular e é muito alto, às vezes atrapalha. Eu peço desculpa pela interferência. Vamos começar o vídeo, irmão? Assim, Deus, obrigado por mais um dia, obrigado pela oportunidade que nos dá. E mais uma vez, falar do teu amor, Pai. Que eu falo é que eu estou provando cada dia o seu amor, Pai. A tua paciência para comigo, a força que tu tem me dado. Eu tenho provado, Pai, e aprovado que o Senhor é Deus da minha vida, Pai. Eu sei que estou sendo provado. Eu peço ao Senhor para que naquele dia me dê força para ser aprovado também. Perdoa os meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, por obra, pensamento e ignorância. Eu sei que eu entristeço o Senhor para pelos meus erros, pelas minhas falhas. Perdoa da minha casa, perdoa da minha parentela, o pecado, temos errado, Pai, sabendo que entristecendo o teu Espírito, Pai. Pai, fala conosco hoje no livro do Salmo 37, são 4 versículos, Pai. Nós teremos que complementar nesse Salmo, Pai, para agora teu santo nome, Pai. Fala conosco também no primeiro livro de Samuel, no capítulo 14. Não sei o que nós queremos ouvir, não que eu quero falar, mas que o teu Espírito quer falar conosco, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Hoje, irmão, eu estou assustado que hoje, eu não sei o que aconteceu ontem, à noite para cá, ninguém entrou no Instagram, que assistiram, eu sei, mas não, ali onde eu deixo no Messenger, as mensagens, não apareceu ninguém. Eu sei que pessoas acompanharam, eu olhei lá, eu não tenho a curiosidade de olhar todos os dias, irmão. Mas eu senti falta daquele que deixa ali onde aparece o nome, a gente deixa uma mensagem. Sinto falta de vocês, hein? Vamos lá? Salmo 37, olha, o Salmo 37, depois versículo, eu digitei lá no Messenger, versículo 17 ao 19. Só
porque na hora eu não estava atento, pula 19, ele pula o 20, 21 e 22, não tem. Ele não é grifado. Então eu pus do 17 ao 23. Mas você que às vezes vai conferir na Bíblia, está faltando os 3 versículos, 20, 21 e 22. É porque eles não são grifados na Bíblia, né? É a Bíblia de promessa. Então vamos lá. Salmo 37, versículo 17 diz assim: pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém o justo. Porque na dúvida me sustém, mas eu confio na Bíblia, sustém mesmo o justo. Eu pensei que minha escrita tinha copiado errado. Eu não copio, porque eu não escrevo mais, porque eu escrevo pouquinho. Eu não tenho força para segurar a caneta, prender nos dedos. Pois os braços dos ímpios serão, quando fala dos ímpios, a gente tem na Bíblia que os ímpios, que são evangélicos, são aqueles que não eram do povo de Israel. Mirá era aquele que não era do povo de Israel, era de outras nações. Mas a Bíblia também, quando fala de ímpios, são pessoas más. Aperta aí para baixo, hein? Pessoas más, pronto. Pessoas que criticam, que fazem mal. Pessoas que de orações contrárias uns dos outros são ímpias também. Pessoas que andam contrárias à palavra do Senhor. Os braços deles se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. Se nós somos justos, nós somos justificados pelo Senhor, Ele nos sustém em todos os momentos da nossa vida. Esse é o poder do nosso Deus, o amor nosso, que é provado com Ele. Aqueles que têm desejado mal, que têm perseguido, têm criticado, Deus vai colocar cada um no seu lugar. Não vai fazer mal, mas a gente precisa ver sobre ele. Versículo 18. O Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. O Senhor conhece o dia daqueles que andam em retidão, daqueles que são obedientes, daqueles que procuram fazer a vontade do Senhor, às vezes errando. Mas o Senhor conhece o nosso caminho, o meu, o teu caminho. A nossa herança permanecerá para sempre. A nossa herança vai permanecer para sempre. São promessas, não minhas, mas de Deus, deixadas na Bíblia para mim e para você. A nossa herança, ela vai durar para sempre. Nós somos herança de Abraão, que Deus deixou, nós somos semente dele. Versículo 19. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fogo fartarão. Complemento o versículo 18. O Senhor conheceu os dias dos retos. Essa vergonha para sempre. Não se envergonharão nos dias maus. Tempo de porta fechada, tempo como dizem os antigos, meu pai gostava muito de falar isso. Tempo de vacas magras, ele não nos deixará envergonhados. Quando as portas se fecharem, quando o credor chegar na tua porta bater, não vai deixar envergonhado. Mas ele nos fartará no dia de fome. Como eu já contei várias vezes, testemunhos no tempo, de 64 até 67, tempo da ditadura, Deus nos sustentou, nos fartou. O povo de Israel ficaram fartos do maná, não deixou Deus faltar nada, mas a promessa de Deus cumpriu na vida deles. Conheceram, habitaram na terra prometida do Senhor. Então nós daremos tudo que é da vontade do Senhor. No dia da fome nós nos fartaremos. Nós vemos aí hoje, nós estamos em tempo difícil, o Brasil vive. O Brasil está numa crise, mas nós estamos em Cristo. Nós vemos a crise restaurada no Brasil. Mas nós nos fartamos. Deus está nos dando fartura. Deus não está deixando faltar nosso celeiro.
Vejo minhas irmãs, minha filha que costura, caiu muito o salário dela, mas Deus não deixou. Deus continua abençoando o celeiro da vida dela, do lado de cada uma delas. Deus é Deus, irmão. Versículo 23. O pastor bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se do seu caminho. O homem bom, os passos dele são confirmados. Deus não deixa desviar nem para a direita nem para a esquerda. E nós nos deleitamos, nos alegramos no nosso caminho, no caminho do Senhor. Nós nos alegramos porque Deus está nos guiando para o caminho certo, por vereda certa. Deus não tem deixado, não tem afastado de nós o seu amor. Agradeço, irmão, a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Ontem para mim foi um dia difícil, hoje foi mais calmo, graças a Deus. Deus está rindo, seja feita a vontade dEle. Vamos agora para o livro de 1 Samuel, no versículo 14. A vitória de Jonatas sobre os filisteus. Aqui nós vimos ontem o exército de Israel venceu os filisteus. Eles bateram em retirada, mas se uniram novamente para fazer guerra. Agora, Jonatas é separado, estava em outro lugar, mas o servo dele. E ali o filisteu estava fazendo a guerra, estava guerreando. Estava acampado, e onde Jonatas estava, tinha um exército ali. Agora Deus é com Jonatas, Deus é com aqueles que procuram andar em espírito e em verdade. Os filisteus armam uma batalha, se armam, fortificam. Aí Jonatas faz um voto com Deus. Sei que foi um voto, a Bíblia não fala. Mas ele fala para o seu moço: vamos ficar aqui, e vamos apresentar. Se ele mandar a gente ir até ele, se ele mandar a gente ficar aqui, a gente fica. Mas se ele mandar até ele, Deus entregou ele na nossa mão. Vamos, porque nós vamos vencer. A confiança que Jonas teve na resposta de Deus, porque sabia que era a resposta de Deus. Então o moço dele fala: faça como você quiser, eu estou aqui para te ajudar. O que é bom na nossa vida, no trabalho, na família, é a união. Deus agrada a união. Embora Jonatas e o seu servo tivessem afastado do exército de Israel, mas ali eles estavam unidos os dois. O servo, ele era só um carregador de armas. Ele podia fugir, deixador, mas falou: pai, como o Senhor fizer, como você achar bom, eu estou aqui para te ajudar. Então Jonas se apresentou e mandou: vão até a mim. Falou: vamos, e Deus entregou na nossa mão. A certeza que ele tinha da resposta de Deus. Nós muitas vezes temos que ter essa fé, essa certeza, que tudo que nós pedimos ao Senhor em oração, Ele vai responder. Assim como foi lá o servo de Abraão, né? Quando foi buscar uma mulher, uma esposa para Isaac, ele teve fé no Deus de Abraão. Ele fez ali, entre ele e Deus, um voto, uma prova. E Deus respondeu, é a fé. Assim foi com Jonas. E ele derrota, a Bíblia fala, ele subiu à frente, ia derrubando os homens, e o servo dele, o moço que ia com ele, carregando as armas, ia matando, matou mais de 20 mil homens, está na Bíblia. 20 mil homens num espaço pequeno. Nós, uma vez, nós estamos aqui, nós não entendemos como era essa guerra. Mas o exército de Israel se tornou vencedor, o povo de Deus se tornou vencedor, por a união de dois homens. Jonatas e seu servo se fizeram vencedores porque creram em Deus. E quem estava batalhando por Israel era Deus, foi Deus. Quem batalha, a minha batalha e a sua é Deus. Nós às vezes perdemos e ganhamos, mas Deus está no controle de tudo. Então, irmãos, temos que crer no Senhor.
Jonatas creu, servo de Jonatas creu. Então, é o que nós temos que ter, é a fé e crer no Senhor. No versículo 24, a seguir, fala do atrevido voto de Saul. E estavam os homens de Israel já exaustos naquele dia, porquanto Saul conjurara o povo, dizendo: Maldito o homem que comer pão até a tarde, para que me vingue dos meus inimigos. E todo o povo se absteve de provar pão. E todo o povo chegou a um dos bosques, e havia ali mel na superfície do campo. E chegando o povo ao bosque, eis que havia um manancial de mel. Porém ninguém chegou a pão à boca, porque o povo temia a conjuração. Porém Jonatas não tinha ouvido quando seu pai conjurara o povo, e estendeu a ponta da vara que tinha na mão, e a molhou no favo de mel, e tomando a mão, levando a mão à boca, aclarearam seus olhos. Aqui eu entendo, irmãos, que a conjuração de Saul não agradou a Deus. O povo estava exausto, estava cansado, vinha da peleja, uma caminhada. Então, Saul fez da carne aquela conjuração. Ele não esperou, não pediu uma direção ao Senhor. Muitas vezes nós agimos assim no dia de hoje, no trabalho, na família. Então, Jonas não ouviu aquela conversa. Os homens todos, não comeu mel. Eu estava perdendo, irmão. Mas Jonas não viu, ele molhou a ponta da vara e tocou na boca. Isso que aclarou os olhos de Jonas. Né? Essa parte aí nós não vamos entender. Talvez ele estava com a vista pesada, cansado, com sono, com fome, estava desfalecendo. Então quando a gente está fraco, com fome, com sede, cansado, então a gente começa a desfalecer mesmo. Às vezes a gente enxerga uma opção quando a gente está andando no tempo de calor, andando no deserto, imagina, a vida está fraca. E quando ele declarou, deve ser que ele susteve, alimentou a vida dele, aumentou a carne, aumentou a força dele. Então, muitas vezes a gente faz, principalmente no jejum, irmão. A gente faz jejum que não agrada a Deus. Irmão, no começo da minha fé, eu trabalhava, eu jejuava de casa 4 horas da manhã, 3h30 era o horário que eu levantava, eu apresentava meu jejum. Ia me vestia de tudo, até a hora que eu chegava no culto. Eu estava forte, alimentava bem toda a vida, mas aí no começo da fé eu tinha que me fortalecer. Eu não sabia nem como não tinha ensinado como se fazia jejum, como jejuava. E eu fazia esse jejum, eu fiz 150 dias. O salmo, comecei no salmo 1 até o 150. Cada dia um salmo. E entregava na igreja. 150 dias sem provar nada, das 3 horas da manhã até a hora que acabava o culto na igreja. A hora que acabava, eu ia lá no culto e tomava água. Chegava em casa e jantava. Mas tinha dia que eu me sentia fraco. Mas Deus, ele foi comigo que ele sabia, que eu não entendia, não sabia como era o jejum. Hoje não, irmão, eu faço jejum de 4 em 4 dias até a hora que eu dou conta. Quando eu começo a sentir a fraqueza, eu me alimento. Esse deve ser o jejum. Mas aí, nessa época, já depois que eu entreguei o jejum, o pastor ensinou para a gente entrar na igreja, ensinando os irmãos, que o jejum não precisa ser muito longo. Tem pessoas que fazem 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, 2 horas. Eu aprendi mais, eu faço mais. Então, aqui, Saul, ele não fez o que agradasse. O povo estava cansado. Como é que você está em viagem, cansado, lutando, ganhando, e não toma, não come, não põe nada à boca? Para quê, né? É fácil fazer uma guerra. Jonas é condenado à morte.
versículo 36 até 52. 1 Samuel 14, 36 e 52. Então Deus, depois de Saul, desçamos de noite atrás dos filisteus, despojemos até que amanheça a luz, e não deixemos de resto um homem deles. Disseram, tudo que parecer bem a seus olhos, faz. Disse, porém, o sacerdote, chegamos aqui a Deus. Então consultou Saul a Deus, e dizendo, desceremos atrás dos filisteus, seguraram na minha mão, na mão de Israel. Porém, naquele dia não houve resposta. Não deu resposta, resposta de Deus na hora que ele quer, na hora que está pronto, ele manda aí. Mas aqui, naquele tempo usava isso. Usava uma extra, um sacerdotal, e ali trazia a fé de Deus e perguntava. Deus respondia. Outros padres tiravam sorte. Né? Então, Deus não respondeu naquele dia. Então o Saul, entende que ali tinha alguém em pecado. Alguém estava errado ali. Aí tirou a sorte, caiu em Jonatas. E ele ia matar Jonatas, o povo. Saul ia matar os filhos. Aí quando tirou Jonatas, ele falou para Jonatas que ele ia morrer. Os homens de Israel foram a favor de Jonatas. Falou, morrerá Jonatas, que Deus deu um grande livramento, uma grande vitória hoje. O povo de Israel através da mão dele. Isso o povo falando para Saul. Vive o Senhor do exército, que nenhum cabelo da sua cabeça cairá. Porque com Deus ele já deu essa vitória para o povo de Israel. Nós temos que saber, irmão, como a gente trabalhar. Saul aí que vê, Saul não era um rei muito sábio. Ele era muito exaltado, né? Então nós temos que saber como fazer as coisas para o Senhor, como andar, como tratar as pessoas. É por isso, irmão, que muitos ministérios aí começam e não terminam cedo. Tem portas que abrem e fecham imediatamente, porque são obreiros, são líderes que não aprendeu como tratar as ovelhas do Senhor. Saul não tinha aprendido ainda como tratar o povo do Senhor. Ele tratava conforme a vontade dele. Estava na soberba, estava no alto, né? Pensava que era maior que Deus. Assim somos nós. Muitas empresas, elas não começam bem a quebra, porque não sabem como tratar os clientes. Tem muitas coisas na nossa vida que a gente tem que pedir direção a Deus, ter sabedoria para fazer. Deus me deu muito e Deus tem um propósito na minha vida. Não aconteceu, irmão, porque eu não soube administrar o que Deus me deu. Ele deu bastante, mas eu não soube administrar. Temos que saber hoje eu oro ao Senhor e falo, Senhor, se for da tua vontade, restituir, dar aquela bênção que o Senhor me deu. Hoje eu estou preparado, eu sei como administrar. Agora eu vou aprender a dizer não. Temos que aprender a dizer não na hora certa. Sim na hora do sim, e o não na hora do não. Temos que aprender. Que Deus abençoe, irmão. Vamos orar só o Pai Nosso hoje. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje, Senhor. Perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu o reino, o poder, a glória para todos sempre. Amém. Irmãos, no canal José Igor contando para a minha história. Se inscrevam lá no YouTube, ajude, divulgue, compartilhe. Eu estou no Instagram também, irmão, no TikTok. TikTok é 10 minutos. Essa é a primeira parte do vídeo. Jesus te ama, Jesus está voltando. Eu também te amo. Prepara o dia de encontrar com o teu Deus. Um abraço, irmão Jorge.